A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos mais uma vez aqui dando continuidade ao curso de professores para EBD. Como vocês já sabem, eu dividi em 6 módulos, cada módulo com 8 tópicos. O módulo 1 estamos dando continuidade, vamos para o tópico 6. O módulo 1 é a missão e o chamado do professor cristão. O tópico 6, como manter a integridade e o testemunho do professor. Vamos fazer uma pequena oração para que o Senhor continue nos direcionando e nos guiando. Meu Deus, meu Pai amado, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante da tua gloriosa presença para te pedir, Senhor, nos direciona e seja conosco nesse pequeno estudo, para que possamos trazer um melhor entendimento a cada um daqueles que estão nos escutando e para que também possamos despertar em cada um o dom que o Senhor tem dado, aquele dom que tem que ser lapidado, tem que ser regado com fé. Então, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nós vemos que a credibilidade de um professor cristão, ela não é medida primeiramente por seu conhecimento bíblico ou sua habilidade didática, mas pela integridade de seu caráter e a coerência de seu testemunho. Você tem que ter um testemunho coerente, uma vida que testemunhe o que você fala, né? E nós vemos que o conhecimento conquista a mente, enquanto o conhecimento ele conquista a mente, a integridade ela conquista o coração e abre o caminho para que a verdade seja recebida. O professor, no entanto, ele é uma epístola viva, conhecida, ele é conhecido e lido por todos. Vamos ver lá em 2 Coríntios 3:2, que vai dizer que vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos. Sua vida, ela é o currículo não escrito, mas constantemente ensinado. Manter essa integridade não é uma opção para o ministério bem-sucedido. Ela é a própria essência do ministério autêntico. Um chamado para viver publicamente a verdade que se professa publicamente. Dentro do tópico 1, vocês já estão de costume, a gente divide em 3 ou 4 subtópicos. O primeiro subtópico aqui é a integridade como fundamentação da autoridade moral. A autoridade espiritual do professor não emana de um cargo, mas de uma vida que confirma sua mensagem. A palavra integridade, ela vem do latim integritas, que significa totalidade, pureza e incontaminado. Isso refere-se a um caráter íntegro que não possui divisões entre o que ele é em público e o que se é no privado. Porque o que você realmente é o que você faz no privado. E vamos ver lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 6. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, nutrido com as palavras da fé e da boa doutrina que tens alcançado. Então, Paulo ele ordena a Timóteo aqui que cuide de si mesmo antes de cuidar da doutrina. A negligência com a própria vida espiritual, ela anula o poder do ensino mais ortodoxo. A autoridade ela é um fruto da autenticidade. Essa autoridade ela é fruto da sua autenticidade, do seu testemunho vivo. O segundo subtópico é a coerência entre o discurso e a prática. Nada corrói mais rapidamente o testemunho de um professor do que o abismo entre o que ele ensina na igreja e como ele vive fora dela. Os alunos, especialmente os jovens, eles possuem um radar aguçado para detectar a hipocrisia. Eles têm esse radar aguçado. A coerência é a ponte que permite que a verdade atravesse do campo das ideias para o território da vida real. Vamos ver isso lá em Mateus 23, capítulo 23, verso 3.
Tudo, pois, o que vos disserem, isso observai e fazei. Porém, não façais segundo as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Jesus, ele condenou veementemente a desconexão entre o falar e o agir. O professor que pratica o que prega confere à mensagem um peso de realidade que é irresistível. Sua vida ela se torna a lição tangível. Mostre na tua vida essa lição, que seja tangível. Os teus alunos verão que aquilo é tangível também para a vida deles, porque eles estão vendo na sua. Porque se você fala e eles não veem na sua, como é que eles vão ter essa certeza de que aquilo é alcançável, de que aquilo é tangível? Então, o terceiro subtópico, dando sequência, é a transparência e a responsabilidade com proteção, como proteções. A integridade ela não significa perfeição. Ser íntegro não significa ser perfeito, mas sim transparência e humildade. Essa humildade para que você possa reconhecer suas falhas e buscar restauração. O professor íntegro, ele não esconde suas lutas através de uma fachada de espiritualidade intangível. Ele se submete voluntariamente a um sistema de responsabilidade com outros irmãos maduros. Vamos ver lá em Tiago, capítulo 5, verso 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. Então aqui a gente vê que um coração aberto à correção é um coração guardado pelo orgulho, é um coração blindado, onde o orgulho não prevalece. A responsabilidade ela não é uma ameaça, mas uma rede de proteção que impede a queda livre no pecado e no escândalo. Em uma aplicação prática, estabeleça um grupo de responsabilidade. Procure um ou dois irmãos de confiança, fora da sua classe, com os quais você possa compartilhar as suas lutas. Todos temos as suas fraquezas e também as suas vitórias. E que esses irmãos eles tenham a permissão para lhe fazer perguntas difíceis sobre sua vida espiritual, moral e familiar. Pratique a humildade pedagógica. Quando você cometer um erro de informação durante a aula, corrija-o publicamente. Na semana seguinte, se pecar contra um aluno, peça perdão a ele, pois esta atitude ela nos ensina mais sobre graça do que qualquer sermão. Então, cuide das áreas cinzentas, seja intencional sobre seus hábitos de mídia, finanças, relacionamentos e negócios. O que é legal pode não ser conveniente ou edificante, como nós vemos lá em 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então aqui nós vemos que sua conduta nas áreas não explicitamente proibidas pela Bíblia fala muito sobre o seu caráter. E Howard Hendricks, ele vai trazer uma citação que o que você é ecoa tão alto nos meus ouvidos que eu mal consigo ouvir o que você diz. Esta talvez seja a advertência mais crucial sobre a relação entre caráter e comunicação que você vai ver. O que você diz, ele ecoa tão alto que as pessoas nem escutam as tuas palavras. Teu testemunho é mais importante do que as tuas palavras. Manter a integridade e o testemunho é um chamado a uma vida de constante vigilância e dependência. É um convite para viver sobre o olhar de Deus que sonda os corações e as mentes. Seu maior legado ele não será o que seus alunos souberam sobre a Bíblia, mas o que eles tiveram aprendido sobre Cristo ao observar a sua vida. O chamado é para uma santidade prática, que santifica o ofício do ensino. Vocês estão entendendo? Como está lá em Mateus
5,37. Vamos dar uma olhada lá em Mateus 5,37. Mas seja o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disto vem do maligno. Estão entendendo isso aqui? O que passa, o que provém a mais do que o sim, sim, o não, não, provém do maligno. Então, aquele que muitas pessoas têm dito hoje, o talvez, o isso não tem nada de mais, não provém de Deus. O que provém de Deus é sim, sim, não, não. Se é certo, se é errado, é errado. Então, que a sua vida e o seu ensino sejam marcados por uma simplicidade de coração e uma pureza de motivos que agradem a Deus, que sonda o mais profundo do ser. Essa lição foi forte, muito boa. Espero que tenha edificado e acrescentado na sua vida, assim como as outras anteriores. Espero que você esteja gostando, esteja mudando, pois a mudança é necessária. Então, desde já, compartilha, se inscreva no canal, deixe um comentário do que é que você está achando, o que é que mais você quer ver no canal, a respeito sempre da Bíblia, das coisas do Senhor. E desde já, eu agradeço em nome de Jesus.